da sua transgressão. Amém? Até aí. Te senta, adorando e glorificando o nome dele por esta palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, feche teus olhos com a cabeça curvada, sentado aí mesmo, querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te entrego essa palavra. Tu sabes, Senhor, que essa palavra é forte e poderosa, como toda palavra que é tua, mas eu sei que essa noite tu vai alinhar pensamentos conforme a tua palavra, tu vai alinhar propósitos conforme a tua palavra, tu vai curar através da tua palavra. A tua palavra hoje, Senhor, vai nos selar com a tua presença, Espírito Santo. Eu creio e eu declaro que a tua palavra é forte e eficaz para discernir, para interpretar aquilo que precisamos e nos direcionar. Está aqui, Pai, a tua noiva. Que a tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual está sendo mandada. E que eu diminua e que tu cresça, Senhor Jesus, é o que eu te peço. Repreende toda a mente cansada. Eu sei que já foi orado, Pai, quebra toda a cadeia mental, toda a dificuldade de compreensão da tua palavra, todo o coração endurecido. Abre agora e quebra as correntes, para que a tua palavra possa penetrar e fazer aquilo, Senhor, que é responsabilidade tua, e que eu venha comunicar tudo que é teu, e que eu diminua, Pai, e que tu cresça pelo poder da tua palavra. É isso que eu te peço, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Me esconde atrás da tua cruz, Pai, que o teu sangue seja derramado aqui essa noite, e que a tua palavra venha cumprir o teu direcionamento para a tua igreja, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para os pequenininhos, Isaac e Davi, ir lá para a salinha. Pode ir também, Miguel. Vai lá para a salinha. A irmã Adri vai dar um trabalhinho, que daí eles ficam lá. Amém? Deixa ele dormindo. Ele está dormindo com os anjos do Senhor. Eles chegam na igreja e dormem, queridos. Queridos, o Senhor tem falado muito comigo. Eu vou pedir para o pastor Vitor colocar um fundo musical. Porque enquanto eu ministro aqui, esse fundo musical vai no mundo espiritual, quebrando todas as correntes malignas, porque a adoração, a frequência do louvor, ela causa um efeito muito grande. Mas não é para você dormir não nesse fundo musical, viu? É para você entrar no espiritual. Porque enquanto o louvor vai ministrando o espiritual, vai trazendo a presença de Deus, você vai se conectando com a palavra, amém? Que o único barulho seja do Espírito Santo aqui essa noite. Irmã Anitta, senta mais pro ladinho para não fazer assim para eu te ver, ó. Senta ali do lado do irmão Osório. Não fique escondido atrás da coluna, não, é mulher de Deus. O Senhor quer falar contigo essa noite, viu? Ele te trouxe aqui por um propósito específico. Antes mesmo de tu vir, de tu decidir, o Espírito Santo já estava trazendo essa palavra no meu coração para falar com a igreja dele. Você não está aqui em vão, querido. Essa palavra foi separada para direcionar a tua vida. Amém? Então vamos lá. Quando o Senhor Jesus veio à terra, ele veio com um propósito específico, com uma determinação, com um propósito. A palavra diz que eu e você temos um propósito. Você crê nisso? Todos creem que tem um propósito para cumprir na terra, que você não está aqui em vão, você não está aqui alheio, você não está aqui aleatoriamente. Quando o Senhor Deus nos criou, fomos criados criatura. Mas depois que Ele coloca o sopro de vida, o Espírito, e somos filhos de Deus. Quando lá em Jó, vocês conhecem a história, Jó estava lá, aconteceu tudo o que aconteceu com Jó. Jó estava sofrendo grandemente, os filhos de Jó já tinham morrido, e vêm os amigos de Jó. Esse amigo de Jó se chama Bildade, que é onde ele está no texto que a gente acabou de ler. Bildade chega para Jó e tenta entender e interpretar por que Jó estava vivendo tudo o que ele estava vivendo. E ele lança uma palavra de julgamento acerca daquilo que ele imaginava, acerca daquilo que ele conhecia. E eu quero te perguntar, e esse é o rumo. Quantas vezes nós fazemos isso com a nossa vida e com a vida dos nossos irmãos da igreja?
Quantas vezes olhamos para situações, olhamos para direcionamentos, olhamos para pessoas que muitas vezes estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo e por não entendermos aquilo que acontece, tentamos colocar essa pessoa num julgamento acerca do que sabemos. Os amigos de Jó não tinham conhecimento de todo o propósito de Deus na vida de Jó. E os amigos de Jó também não tinham uma coisa que é extremamente importante e que Jó tinha: o conhecimento verdadeiro do Deus Todo-Poderoso. O conhecimento verdadeiro de quem era Deus. Irmãos, o Senhor tem me levado constantemente a estudar sobre quem é Deus. E quais são os princípios que Deus zela no mundo espiritual? Quais são? Outro dia mesmo aqui no altar eu falei sobre isso, porque o Senhor tem falado muito comigo. Sobre os princípios, sobre as alianças no mundo espiritual, sobre quebras de aliança, sobre legalidade no mundo espiritual. E quando rejeitamos e não conhecemos, às vezes por ignorância, quem Deus é, nos falta fé. Nos falta confiança em quem Ele é. É o que nos ajuda muitas vezes a tropeçar e não prosseguir para o propósito de Deus. Esse amigo de Jó, por ver os filhos mortos, por ver tudo o que acontecia, disse, por um acaso, olha o que o texto diz, Deus, o direito, porventura, o Todo-Poderoso, Ele não é justiça? Ele questionou isso a Jó. Por um acaso, Deus não é um Deus justo? Ele não é o nosso juiz? Ele não é o que a palavra diz? Irmãos, a palavra, quando ela fala algo, ela não fala pela metade. É necessário que a gente conheça toda a palavra. De fato, Deus, Ele é o justo juiz. Ele é um Deus justo. Só que aqui, eles estavam querendo julgar Jó por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que eles acreditavam de Jó. E muitas vezes a gente passa por isso dentro da igreja. Eu já fui ferida dentro de igrejas por justiça humana. Por muitas vezes a religiosidade daquilo que acreditamos e pensamos, coloca-se dentro de uma caixa e acha que a pessoa não é salva. Olha o que a palavra diz. A lógica desses amigos de Jó estava baseado completamente na carne, naquilo que eles imaginavam. E ele diz assim, ó: teus filhos pecaram contra Deus, pecaram contra Ele. Por isso o Senhor entregou eles à transgressão, por isso que eles morreram. Eles foram fulminados por Deus por isso. Quantas vezes amaldiçoamos pessoas, quantas vezes matamos pessoas por olhar por aquela pessoa e achar que a vida dela está um caos ou algo está acontecendo porque ela não está com Deus. Esses amigos foram os dois, né? Porque também Elifaz, que é o outro amigo de Jó, está lá no capítulo 4 de Jó. Põe na tela para os irmãos acompanhar. Amor, o fundo musical que eu pedi. Deixa Deus te usar, pastor Vitor. Não é assim, né? Não é o que ele faz? Ô, glória. É o capítulo 4 de Jó. É o livro de Jó. 4, 7. Versículo 7 a 8. E ele ainda diz assim, ó, fala assim, ó, ele fala isso baseado numa estratégia humana carnal de causa e efeito. Olha que doido a gente pensar isso, que tudo tem causa e efeito, e é verdade, mas ele estava fazendo isso aplicando o quê? A lógica humana, a lógica do fragmento daquilo que ele acreditava dentro da religião. Só que ele aqui fazendo isso, meus irmãos, ele esqueceu quem Deus era. Ele esqueceu que ele deveria estar ali de total compaixão com Jó. Jó já estava sofrendo o suficiente. Aí eles vão e pisoteiam em cima de Jó ainda mais, não é assim? Olha, tu está passando por isso, por isso, por isso, por isso. A própria mulher de Jó faz isso com ele. O que ela diz para Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Só que Jó, ele faz uma coisa muito importante que todos nós sabemos. Ele diz, falas uma louca mulher. Aceitaste o bem de Deus com prazer, agora o mal não queres tu aceitar? Jó estava aqui debaixo de uma palavra, de uma promessa, da fidelidade de Deus com ele, porque ele conhecia o Deus na sua completude. Ele sabia que Deus era um conjunto de princípios. Ele não olhou para Deus fragmentado como os amigos de Jó olharam.
Quando eles olham fragmentado para Deus, a gente abre brecha, meus irmãos, para entrar na religiosidade, para entrar no julgamento daquilo que não é do Senhor. Esse amigo de Jó diz assim, ó, lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, sagam o mesmo. Ele está querendo dizer o quê? Quando a gente planta algo que é ruim, a gente colhe. Aqui ele estava levando à risca só a lei da semeadura. Só que ele esqueceu da palavra, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado. Jó era um homem íntegro e irrepreensível. O próprio Deus falou acerca disso para Satanás. Olha, eu fico pensando, queridos, olha que honra. Jó não sabia nada disso. Jó não tinha nem como imaginar, porque Deus ficou em silêncio com Jó. Assim como os amigos de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó tinha certeza da sua vida íntegra com Deus. Em nenhum momento Jó murmurou acerca do que lhe acontecia, acerca do mal que lhe sobrevinha. Jó fazia holocaustos em prol dos filhos, para que os filhos, se fizessem algo de errado, veja bem, se fizessem, ele estava premeditando aquilo que viria sobre a vida dos filhos. E ele aqui toma posse de um princípio bíblico, que é sobre a descendência. A gente está falando aqui de que quando um pai e uma mãe abençoam seus filhos, consagram eles ao Senhor, existe uma promessa que Deus alinha os propósitos das vidas dos filhos, e essa cobertura espiritual permanece de geração. Jó sabia disso, queridos. Ele sabia, tanto que ele fazia esses holocaustos. E olha o que esses amigos falam para ele. Queridos, esses amigos de Jó, eles fizeram como muitos outros personagens bíblicos fizeram, baseados somente na sua carnalidade, na sua interpretação, no seu julgamento. Quantas vezes nós temos julgamentos religiosos e fragmentados, e a gente esquece de quem é Deus. Queridos, Deus, quando Ele faz uma promessa, e Ele cumpre todas as suas promessas, e eu não estou falando aqui de promessas individuais, para mim, para ti, não. Eu estou falando de promessas que existem de geração em geração, que foram criadas desde a fundação do mundo, de leis espirituais que nunca vão mudar. Deus nunca vai ser um Deus injusto. Deus nunca vai ser um Deus infiel. Deus nunca vai ser um Deus mau. Aqui o Jó poderia pensar e dizer: meu Deus, como tu é mau, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas não, Jó, ele era um homem íntegro, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele reconhecia. Queridos, ele tinha intimidade com o Pai, ele sabia quem era o Pai dele, ele sabia das promessas de Deus sobre a vida dele, e ele sabia que se algo sobreveio, e que tudo o que ele tinha, desde a roupa que ele vestia, desde os animais, porque ele era um homem próspero, até os filhos que ele tinha, ele sabia que nada daquilo era dele. Ele tinha convicção no coração que ele veio ao mundo nu, que foi Deus quem formou e teceu ele no ventre da mãe, e que se ele não tivesse sido tecido por Deus no ventre da mãe, ele não teria nascido. Quando ele fala isso, não falas como uma louca mulher. A sua esposa estava ali desesperada, porque ela entendia Deus como a prosperidade, como tudo o que Jó tinha, ela entendia que era a bondade de Deus. Logo, se Deus tirou, Deus é mau, então amaldiçoa esse teu Deus, ele é um Deus ruim. Tu te esforçou uma vida inteira para quê? Para que agora ele te arrancasse tudo do dia para a noite? Queridos, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós nos deixamos ser tomados pela incredulidade. Porque essa mulher foi incrédula. Os amigos de Jó, eles não chegaram lá como amigos, como a Bíblia diz. Eles chegaram lá como juízes. E não juízes de um Deus que é justo, mas juízes do seu próprio entendimento. A palavra nos vai dizer
que essa vontade que muitas vezes nós temos são falhas que interpretamos acerca da nossa carnalidade. Somos feitos, e eu vou abrir um parênteses, porque o Espírito Santo está me guiando para fazer isso. Nós somos feitos de carne, alma e espírito. Quem não sabe disso, querido? Todos sabemos. Vocês sabem que quando o Senhor Deus, Ele nos cria Adão do barro, é a carne. Ele criou o barro. E aí Ele molda Adão conforme Ele quer e dá o sopro de vida a Adão. O sopro de vida é a conexão da alma, do corpo com o espírito. Porque Deus, Ele não pode ser carne. Nós somos carne, nós somos matéria. Para que nós pudéssemos ter uma conexão com Deus, era necessário algo espiritual, porque Deus é Espírito. Queridos, é através do Espírito que nós temos conexão com o Pai. Quando nós negamos quem o Pai é, quando nós, preste atenção nisso, igreja, quando nós negamos quem o Pai é, quando nós duvidamos de quem Deus é, nós nos desconectamos do Espírito e ligamos a carne, a nossa matriz de Adão, que foi lá e que pecou e nos destituiu da graça. Eva é tirada de Adão. E ali eles fazem uma só carne. E ali é o princípio da família que o Senhor tem criado, para que juntos eles possam andar. Mas o sopro de vida Ele deu a Adão. O sopro de vida, que é o Espírito. Então quando os amigos de Jó quebram esse princípio, quando a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa esse teu Deus, ela queria que nesse momento ele se desconectasse. Queridos, aqui a gente está falando de um momento na Bíblia. Mas depois disso, o Senhor vem durante o Velho Testamento inteiro, falando com os seus filhos face a face, chamando libertadores, porque Ele já tinha um plano. Porque quando Adão foi destituído da graça, nós perdemos esse contato face a face com Deus. Nós perdemos essa conexão. Então o Senhor levantava homens na terra, para que eles pudessem ser locutores deles no céu, porque os homens não falavam com Deus face a face. Então, as pessoas, esses outros homens, eles tinham que seguir esses libertadores, esses profetas, para entender o que Deus falava. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos dá o direito, novamente, de sermos filhos de Deus, para podermos ter o Espírito Santo, para essa conexão voltar. Eu sei que é um breve resumo e a palavra nem era sobre isso, mas eu me entendi aqui, queridos, que quando a gente quebra esse princípio de entender quem Deus é, nós estamos nos desconectando do Espírito. Quantas vezes, querido, eu mesma já cheguei em igrejas e eu me sentia, por ainda não ser crente, por às vezes não estar usando das doutrinas, de todos os dogmas que a igreja às vezes nos impõe, e estava pecando contra Deus. Então a sensação que eu tinha quando eu entrava nesses grupos era que eu estava destituída, e que eu era pecador, e que eu jamais iria atingir a Deus. Não é assim que às vezes a gente se sente? Esses amigos de Jó fizeram um pouco disso, porque eles queriam dizer para Jó que o que ele estava fazendo é errado contra Deus, e que ele estava pecando, e por isso que tudo tinha acontecido na vida dele. A gente faz isso, a gente mata pessoas às vezes na igreja. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor dá um propósito de vida para um servo dele que está conectado com o Espírito, aquele que está na carne, aquele que não entende, aquele que não compreende, olha aquilo com olhos carnais. Quantas vezes a gente viveu isso aqui na igreja? E olha o que Jó diz para restituir isso. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele disse para a mulher dele: do nu eu vim, nu voltarei, porque tudo que eu tenho é de Deus.
tudo o que eu tenho, o que Ele levou, se Ele quis levar, ou seja, todas as consequências que eu tenho na minha vida, é de Deus. E se Ele decidiu, e eu não preciso entender. Quantas vezes a gente precisa compreender por que Deus está fazendo as coisas? Queridos, aqui eu estou falando de alguém que é crente. Aqui eu estou falando de alguém que é irrepreensível. Eu estou falando de alguém que está aqui, debaixo da presença de Deus. Alguém que está cumprindo aquilo que o Senhor solicitou que Ele cumprisse, o propósito e o chamado. Eu faço oração, eu busco a face de Deus, eu estou aqui, fazendo tudo o que o Senhor me pediu. Era o que Jó fazia. E algo de ruim acontece na minha vida. Isso já aconteceu comigo, irmã Rita. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o que eu estou errando? No que eu errei, o que eu fiz de errado? E sempre tem alguém para te dizer, olha, tua vida está errada nisso, porque tu fez isso. E nem sempre é assim, irmãos. Às vezes é só a vontade de Deus sobre a nossa vida, para alinhar processos e promessas, para curar, para libertar. Irmãos, quando eu comecei a ir para os cultos, ir na igreja, fazer parte do corpo, que eu comecei a estudar a palavra, a orar sobre a minha vida, veio uma tempestade tão grande. Mas Deus queria que eu me conectasse com Ele. Ele não queria uma pessoa que fosse doente emocionalmente, doente espiritualmente. Ele foi me trazendo situações do passado. Ele foi me trazendo lembranças de coisas que eu achava que nem me incomodava mais. Quando a gente chega próximo de Deus através do Espírito, exercendo tudo aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, reconhecendo quem é Deus na nossa vida, a gente começa a ser curado. E a cura do Senhor, muitas vezes, ela se assemelha com tempestade, com tristezas. Aquilo que eu achava que estava bem e que eu já tinha sido curada, o Senhor traz à tona. E a gente fica se perguntando, meu Deus, agora que eu estou na igreja, que eu estou ouvindo a tua palavra, que eu estou orando, que eu estou me colocando no altar, por que eu estou passando por isso de novo? Querido, só tem um motivo. O Senhor quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer que tu entenda as tuas dores. Ele quer que tu resista a Satanás, para que ele não tenha mais com que te acusar. Ele quer retirar das mãos de Satanás tudo aquilo que no passado tu entregou. Deus quer alinhar a tua vida. Hoje eu vinha conversando com a irmã Sônia e ela vinha testemunhando algo da vida dela. E eu me lembrei que quando eu entreguei a minha vida ao Senhor e que eu comecei a andar nos caminhos dEle, que eu refiz a minha aliança com Ele, e que eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo, me conectei de novo com o Senhor, as coisas, a minha vida inteira começou a se alinhar. A parte emocional, a parte espiritual, a parte financeira. E foi quase que do dia para a noite. Porque a palavra diz que quando a gente faz isso, Ele que alinha as nossas veredas, Ele que te coloca no plumo, Ele que vai fazer com que tu ande para o centro da vontade dEle. Mas é necessário que a gente reconheça quem Ele é. E que quando vier as aflições, a gente faça como Jó fez. Senhor, tudo o que eu tenho é Teu. O meu corpo, a minha vida, o meu pensamento é Teu. E aí, muitas pessoas, queridos, quando começa nesse processo de cura e alinhamento que é dolorido, que é ruim, que não é agradável, mas é necessário, porque Deus quer pessoas irrepreensíveis, Deus quer pessoas lavadas, curadas. Então, quando Satanás às vezes vem para te acusar, tu vai poder usar a palavra contra ele como Jesus fez no deserto. Talvez os servos do Senhor Jesus, os apóstolos, não entenderam por que Jesus, o Filho de Deus, foi para o deserto. Ele era Deus. Ele poderia fazer tudo o que ele queria. Por que ele teve que ir para o deserto, matar a sua carne, se ele era Jesus, Filho de Deus? Ele foi para lá, queridos, para nos ensinar, para resistir ao diabo, para fortalecer o espiritual, para se conectar com o Pai, porque ele sabia da grande aflição de alma que ele iria viver. Às vezes é necessário
que a gente se separe. Às vezes é necessário que a gente entre em consagração. E é na consagração, é no tempo do jejum, é no tempo de se separar, que muitas coisas vão vir à tona. E aí tu vai estar preparado para dizer para o diabo: é verdade, Satanás, eu sou assim mesmo, falha, eu fiz isso mesmo, mas a palavra diz que sobre ele todas as minhas transgressões foram curadas, que todas as minhas feridas foram saradas, que ele lançou no mar do esquecimento e ele não lembra mais. E eu não quero mais me lembrar. Apartai-vos de mim, Satanás. Resisti ao diabo, querido. Muitas vezes a gente vive e a gente acaba sendo pedra de tropeço na vida de um irmão que está passando por um processo, porque a gente não olha com os olhos espirituais, a gente olha com os olhos carnais. Minha irmã, tu está passando por isso, porque tu não está vigiando, porque tu não está orando, porque tu não está fazendo. Eu nem sei do coração, eu nem sei o que está acontecendo. Quando o Senhor dá um direcionamento profético para alguém que é espiritual, aos olhos de quem não entende, aquilo parece loucura. Quando Jesus está lá do lado do apóstolo e fala que ele vai ser levantado ao madeiro, que vão prender, que vão fazer, que vão surrar, o apóstolo diz para ele: não, meu Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça contigo, porque ele estava olhando com os olhos naturais. No mesmo instante, Jesus olha para ele: apartai-vos de mim, Satanás, porque é necessário que isso aconteça, para que eu cumpra o propósito de Deus. Senhor está te chamando essa noite, querido, para te dizer para Satanás: apartai-vos de mim, Satanás. Eu vou sim passar por isso, porque é propósito de Deus. Esse é o meu propósito de Deus. Queridos, aos olhos de quem não compreende o propósito de um servo dele, que está alinhado no espiritual, é loucura, é insanidade, não parece ser coisa normal. Se você estivesse do lado de Jesus, e olha só, eu fico me imaginando nessa situação, eu fico pensando como que eu seria ao lado de Jesus, porque nós estamos ao lado de Jesus. Vocês creem que vocês estão ao lado de Jesus? Vocês sentem Jesus? Ele é o nosso amigo. E o Espírito Santo é uma pessoa, é o que a palavra diz. Se quando tu orar, tu não sentir o Espírito Santo como uma pessoa do teu lado, tu tem que orar até que tu sinta essa pessoa do teu lado, o verdadeiro Consolador, aquele que te conecta com o Pai, que é Espírito. Foi para isso que Jesus morreu, querido. Ele não morreu para meu achismo, para que eu ache por que está acontecendo tal coisa na vida do irmão, por que a irmã tomou tal decisão. Não. O Senhor Jesus morreu para nos amarmos uns aos outros, para eu orar pela vida da irmã que está passando por luta, não para eu ser a julgadora da vida dela e dizer para ela: tu está passando por isso, por isso, por isso, por isso, a não ser que isso seja espiritual, que o Senhor te conecte com o espiritual. Quando o Senhor Jesus está ali, naquele momento mais difícil da vida dele, está cumprindo o chamado, o propósito de Deus para a vida dele, eu fico pensando como que eu seria ao lado dele. O apóstolo olha para ele e diz isso: não, Senhor Jesus, tu não vai ser preso, porque ele tinha uma ideia de quem era Jesus e do que iria conhecer e do que iria acontecer. Mas quem sabia do verdadeiro propósito, quem sabia de tudo o que ia passar, era Jesus, porque ele estava conectado com o Pai. Ele estava conectado com o Pai, ele tinha a verdadeira revelação. Só que se ele tivesse compreendido e se ele tivesse tomado posse daquilo que Jesus falou, por obediência, por compreender, por saber que Jesus já tinha levantado, o que Jesus tinha feito? Olha tantas coisas que o Senhor Jesus fez, e eles viram que Jesus fez, e mesmo assim, quem sou eu? Eu fico imaginando como ele pôde ter falado isso. Não, isso não vai acontecer contigo. Olha, imagina, eu fico pensando sobre isso. E aqui a gente exerce um
princípio que muitas vezes a gente quebra dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro das autoridades espirituais. Eu tenho na minha casa meu esposo, o Israel, que mora comigo. E muitas vezes lá, irmãos, eu tento ensinar princípios pequenos para o Israel. Quem aqui é mãe sabe que a criança pequena, ela tenta fazer coisas que a mãe não deixa. E o pai ou a mãe é visto como mal, porque não deixou, porque não permitiu. E muitas vezes, por mais que a gente tente explicar por que tu não quer que teu filho faça aquilo, ou por que tem que ser assim, a criança, ela não tem capacidade de compreender. Por que a criança não tem capacidade de compreender? Porque ela não conhece o todo, ela não sabe de todos os movimentos que tu fez na casa, ou por que aquilo é uma proteção, se aos olhos dela aquilo é bom. Nós somos assim com Deus, muitas vezes. Deus não te deve uma explicação. Deus não te deve uma explicação. Se tu entrou na presença dele, se tu entrou em santidade, ele te deu uma ordenança, se ele te deu um direcionamento, a gente só tem que cumprir até que aquilo se revele. Sabe por quê? Porque nunca vamos entender, nunca vamos compreender, porque Deus é quem tem todo o entendimento. E por mais que ele quisesse hoje falar diretamente contigo e te explicar a tua condição humana, carnal, jamais iria acontecer e jamais iria compreender. Era aqui que estava acontecendo. Jesus estava num nível espiritual que o apóstolo não tinha, e por isso ele disse: não, isso não vai te acontecer. Só que era desse jeito que ia acontecer o propósito com Deus. Era nesse propósito que Jesus iria levar sobre ele toda a nossa iniquidade. Foi para isso que Jesus veio, e ele estava alinhado com o Pai. E foi para isso que ele foi para o deserto, queridos. Ele foi para fortalecer a própria carne, a própria alma, porque ele se fez carne. Ele foi para se conectar com o Pai. Quando nós aceitamos Jesus, escute isso, quando nós aceitamos Jesus, nesse instante nós somos restituídos, nós somos justificados, nós podemos nos conectar com o Pai. E depois disso nós precisamos passar por um processo que se chama transformação. Essa transformação só tem uma forma de acontecer na minha e na tua vida, que é através da santificação. Jesus mostrou isso nos passos dele da igreja. Ele estava se santificando. Quantas vezes ele chama os apóstolos e aqueles mais queridos, os próximos, para orar e vigiar durante a noite, e ele volta, está os apóstolos dormindo. Assim somos eu e você, porque Jesus compreendia o propósito e tudo o que ele ia passar. Os apóstolos não. Eles tinham partes, eles tinham fragmentos de tudo o que ia acontecer. E por que Jesus tinha? Porque Jesus era Deus, era filho de Deus. Não, queridos, não é só por isso não. É porque Jesus foi fiel ao propósito que o Senhor colocou ele na terra. Ele sendo carne, também sendo carne, ele precisava seguir aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. E ele veio como um exemplo. Ele precisava atingir o espiritual. Ele precisou se conectar com o Espírito. Quando Jesus é batizado por João Batista, sobre ele desce o Espírito Santo, que ainda não estava na terra. Não da forma como temos hoje. E quando esse Espírito se conecta com Jesus, ele se liga com o Pai, ele já era Deus. E quando ele morre na cruz, ele nos deixa esse Espírito. Aceitou Jesus, querido? Tu és justificado pelo que a cruz, pelo que o Senhor levou. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Tu estás justificado, não tem mais pecado. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Muitas vezes a religiosidade nos rouba isso. Muitas vezes as ideias distorcidas de amigos, como os de Jó, tiram de ti e tu aceita. Muitas vezes tu está no deserto, enfrentando batalhas, tu está cumprindo o teu chamado, tu está santificando, vem uma tempestade, e tu, ao invés de reconhecer
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Apartai-vos de mim, Satanás, eu te resisto, porque eu tenho certeza do propósito, porque Deus é fiel, Ele é justo. Eu vou santificar até que a presença do Espírito seja tão real na minha vida, que eu não tenha dúvidas de quem Deus é. Tu só consegue entender quem Deus é, cumprir o chamado, santificando. Querido, só sabe de chamado quem vive, só discerne espírito quem está em espírito. Senão nós ficamos cegos, nós ficamos à deriva, nós voltamos e somos destituídos novamente. Está buscando, está santificando, mas está difícil, querido, continua. Sabe por quê? Isso é Satanás tentando te resistir. Isso é o diabo, é a tua carne, é as tuas emoções, é a tua natureza adâmica, querendo sair da presença de Deus. E existe um mundo espiritual real, sim. Sabe o que é mais difícil? É o processo da transformação, que dura a vida toda. Não pense que a transformação de Deus, ela passa durante um tempo e acaba, não. Ela dura a vida toda. Agora, a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ele disse que é necessário que vivamos em comunhão. É necessário que vivamos em comunhão, para que a gente se fortaleça uns aos outros. Não convém que o homem ande só. Quando os discípulos foram enviados a fazer o ídolo do Senhor, eles foram de 2 em 2. Sabe por quê? Porque quando um tropeçasse, o outro estava ali para levantar. Quando um não discernia, o outro discernia. Quando um tinha um dom, um chamado para algo, o outro tinha para outro, e ali eles se completavam. É isso que é ser igreja. Quando tu tá fraco na palavra, é aí que tu tem que vir para a igreja, porque dessa forma tu tá resistindo a Satanás, querido. A palavra diz o seguinte, que o meu povo perece por não conhecer a verdade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. Tu só pode resistir ao diabo, não escutar os amigos, ou não escutar as vozes, porque nós somos gerados por tudo o que somos. Muitas vezes, nós mesmos julgamos a nossa vida acerca do que conhecemos, da nossa carne, daquilo que nos disseram, que os nossos pais disseram, que os nossos pastores nos disseram, que alguns líderes, que a irmã que orou, que a irmã... Então a gente é constituído por isso. Só que muitas vezes é necessário que a gente diminua, que a gente desligue as vozes da alma, da nossa carne, dos nossos olhos, daquilo que a gente imagina, para que a gente possa escutar a voz de Deus, para que a gente possa entender o direcionamento. Ai, pastora, mas eu faço isso, mas Deus não fala. Querido, quantas vezes eu já vivi o silêncio de Deus na minha vida? Quantas vezes eu já vivi o silêncio de Deus na minha vida, passando por luta, por aflição de alma, por desespero de alma, por angústia, porque só sabe quem está passando na angústia, quem está passando na prova. E eu não tinha nem força e nem ânimo para ir para a igreja. E aí, queridos, eu pegava a palavra de Deus e eu dizia, Senhor, eu não tenho nem força para falar contigo. Eu não tinha nem coragem de contar para alguém, porque eu não queria o julgamento de alguém. Eu não queria fazer aquilo que era necessário, porque eu não tinha força para fazer. E a verdade, a gente não tem. Por isso que a palavra diz que enquanto nós estamos próximos de Deus, perto do Espírito Santo, é Ele que nos mantém firmes e constantes. Quanto mais distantes da presença de Deus eu e você estivermos, mais distantes estamos de Deus. Quanto mais distantes da santidade, mais distantes do Espírito e mais próximos da carne. Quantas vezes somos guiados pelo Espírito? Quantas vezes somos guiados pelo Espírito? Deus nos dá uma palavra diretiva, a gente está no meio do caminho, como o povo no deserto, e no meio do caminho acontece algo, e a gente começa a duvidar. A gente duvida da palavra, a gente duvida de quem Deus é, a gente acha que Deus mudou a rota, a gente acha que Ele mudou porque não está dando certo aos teus olhos. Mas a palavra diz
diabo vai fugir de ti e de mim? Quando ele saber, quando ele tiver certeza que não adianta mais, que não existe nada que ele possa fazer na tua vida, de tamanha convicção que tu tem de quem é Deus para ti, de quem é Deus para ti. Olha o que aconteceu com Jó. O diabo teve que fugir, o diabo foi tirando tudo dele, Satanás tirou tudo dele, Deus permitiu, mas ele foi irrepreensível, porque ele disse: eu conhecia um Deus de ouvir falar, agora eu conheço Deus. Imagina, irmãos, se Jó conhecia um Deus de ouvir falar e já vivia tudo o que vivia, era irrepreensível. Eu fico imaginando como não foi a vida de Jó depois, quando ele conheceu o Deus face a face, o Deus que se apresentou. Porque Jó, enquanto orava, ele orou pelos seus amigos. O cativeiro de Jó mudou, tudo mudou quando ele começou a orar por aqueles que estavam julgando ele. Deus me ensinou isso, que muitas vezes vão se levantar pessoas contra a tua vida, que não veem o espiritual, que não estão conectados com o Espírito, não vão entender por que tu está seguindo esse caminho, e vão te dizer: isso parece loucura, porque parece loucura. Aos olhos humanos, parece loucura. E aí sabe o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que orar pela pessoa e dizer: Senhor, eu tenho convicção no meu coração de quem tu é para mim. Eu não vou deixar esse dardo inflamado, essa seta contrária, me desviar do propósito. E eu vou fazer o que a palavra diz que eu devo fazer. Eu vou orar. Por quem? Pelos meus amigos, pelos meus inimigos. Senhor, te revela para ela, porque ela está na carne, Senhor, ela não está vendo que eu estou seguindo esse caminho porque o Espírito Santo me direcionou. Para ela parece loucura. Foi o que Jesus fez aqui. José, Josué, Moisés. Queridos, Noé, eu fico imaginando Noé e aquele povo todo olhando para Noé, achando que ele era louco. E quantos anos Noé seguiu persistindo? Porque ele conhecia Deus, ele tinha convicção. Satanás nunca ia roubar o que Noé carregava, porque se tu tem convicção do que tu carrega, Satanás não rouba. Se tu tem convicção de quem Deus é na tua vida, tu sente saudade de estar na presença de Deus. Tu não consegue ficar longe da presença dele. E aqueles que são carnais não discernem o que é espiritual. Queridos, é necessário que a gente busque santificação integral de uma forma plena. Até quando? Até quando? Até Satanás nunca mais vier te afligir, porque ele sabe que não adianta. Porque a hora que ele bater perto de ti, ele já tentou todas as estratégias. Eu vejo Satanás fazendo isso com a minha vida muitas vezes. Ele tenta todas as estratégias. Eu até chacoalho para um lado, até deixo que a minha mente às vezes vá, que a minha alma, que as minhas emoções me dominem. Mas eu, no mesmo instante, eu digo: Senhor, eu não aceito, porque a tua palavra diz isso. A promessa que tu tem é essa. Tu é um Deus fiel para cumprir. Eu vim nu voltarei. Se tu quiser me tirar, é tudo teu, Senhor. Eu não tenho nada. Quando a gente começa a falar isso, além da gente falar para o diabo, para Satanás, a gente fala para nossa alma, porque está aflita, ó, minha alma. Ei, nossa. Porque te afliges dentro de mim, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Eu ainda louvarei. Deus me deu. Oh, aleluia, Jesus. Te coloca de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A
Querido, Deus me deu, é necessário tu Deus reconhecer essa tomou, noite quem foi que te bendito selou. seja A palavra lá em Efésios o nome do Senhor. diz o seguinte, que tu foste selado. No momento da crucificação tu foste selado com o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da verdade é quem discerne aquilo que é carnal do espiritual. O Senhor está te chamando para um tempo de intimidade com Ele. O Senhor está te chamando, querido, para um alinhamento. Não para que tu venha aceitar aquilo que é de julgamento externo, alheio ou teu próprio julgamento, mas que tu tome sobre ti toda a justiça de Deus. O selo do Espírito Santo está sobre a tua vida e a minha vida, querido. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. É o que o inimigo fala pra ti. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Diga a Ele agora. Jó, você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Adore. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, Aleluia, Jesus. Toda glória seja dada a ti, Jesus. a Ele a Deus me deu, Jesus. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A Ele a glória. Todo aquele que recebe do Senhor e obedece a Ele sem compreender, sem entender, vai ser curado e vai estar operando na mesma frequência do Espírito Santo. Lá em Salmos diz assim: o segredo do Senhor está com os que o temem. Mas a palavra também diz que o homem natural não discerne o que é do Espírito. Ele usa a própria lógica humana. Quer te desconectar da tua lógica humana, da tua carne, da tua alma? Te conecta com o Espírito. O Senhor está te chamando aqui essa noite para se conectar integralmente com aquilo que o Senhor Jesus ele fez no sangue. Um alto preço
Sujeita a tua alma. Sujeita aquilo que tu entende como bom senso humano. Te humilha a Ele. Deus quer te levar para um lugar profundo. Medita nisso. Diz, Senhor, eu não consigo ler agora. Espírito Santo de Deus, tem liberdade de agir. Espírito Santo que cura, que liberta, que transforma, que advoga. Tens liberdade, Espírito Santo de Deus. As intercessoras do Senhor, eu quero que venham aqui orar pelas minhas irmãs. Irmã Mara. Aos pés da cruz, me encontrei o que tens, te entrego a Deus. Senhor, vem agora com o poder e autoridade, Espírito Santo de Deus. Eu sei que As minhas mãos, diminui toda a raiva, meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Que eu tenho te entrego a Deus. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Aleluia, glória a Deus. Pastor, não tem mais irmãos, misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Querido, que o Espírito Santo de Deus venha encher a tua vida, meu amado. Que o Espírito Santo pode trazer cura para a tua alma. Amados, olha só, às vezes a gente vem em luta na nossa vida, e a gente acha que é por causa de erros das nossas vidas, escolhas erradas. Meu amado, às vezes é provação do Senhor, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo quer trazer um novo estilo de vida, uma nova motivação para você, e a palavra que eu tenho para você é: não desista, não desista.
pode estar difícil, pode estar... Irmãos, a vontade de desistir vem o tempo todo. Vira e mexe, pessoas que a gente ama, pessoas próximas de nós, falam assim, olha, abandona tudo. Como foi a esposa de Ló. Ali no caso ela falou, abandona e morre. Talvez a pessoa não está dizendo abandona e morre, mas ela está dizendo, abandona tudo isso aí e vai viver a tua vida. Abandona tudo isso aí que você está vivendo e vai viver uma nova vida, querido. Não existe nova vida sem Deus. Não existe nova vida longe da presença do Senhor. Não existe nova vida longe do Espírito Santo do Senhor. Então qualquer conselho, não importa quem seja, ainda que seja sua melhor amiga, seu melhor amigo, a pessoa de maior confiança, ainda que seja sua esposa ou seu marido, ainda que seja seu pai ou sua mãe, e venha dizer para ti, olha, abandona isso aí que você está vivendo e vai para longe do Senhor, que seja anatema, maldição, que tu venha repreender, está repreendido em nome de Jesus, porque eu posso perder tudo, eu posso perder bens, eu posso perder amigos, eu posso perder casamento, eu posso perder trabalho, mas eu não perco o Senhor, eu não abandono a minha fé em Deus, porque um dia, querido, quando tu estiver lá na glória, o Senhor vai olhar para ti e não vai falar assim, ó, cadê os bens que eu te dei? Ele não vai perguntar, cadê os maridos que eu te dei, cadê os filhos, cadê os empregos, os diplomas, nada disso ele vai perguntar, mas ele vai falar assim, ó, o que você fez com aquilo que eu chamei você para fazer? O que você fez com os dons que eu te dei? Desculpa. O que você fez com o ministério que eu te dei? O que você fez com a fé que eu coloquei no teu coração, querido? E aí, amados, trabalho, bens, famílias e amigos, tudo isso é importante, querido. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não abrir mão de pai, de mãe, de filho, de esposa, de emprego, tudo por amor a mim, não é digno de entrar no meu reino. Então, meu amado, abandona tudo, menos a presença do Senhor. Querido, não largue nunca a presença do Senhor, aquilo que Deus tem te chamado para viver, em nome de Jesus. Perdão, irmãos, olha, sai de mim em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua presença. Deus, eu não quero abandonar a tua cruz, Senhor. Eu não quero abandonar o teu chamado, Senhor. O inimigo tenta, Senhor. O inimigo envia pessoas, Senhor. O inimigo traz situações, tudo para me afastar da tua presença, como foi com Jó. O inimigo tentou de todas as maneiras fazer que Jó abandonasse a tua presença, que Jó abandonasse a fé dele, que Jó abandonasse o chamado de Deus para a vida dele. Mas, querido, é em nome de Jesus, Senhor, que nós não viemos abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer, que nós não viemos abrir mão, Senhor, da tua presença, Senhor, que nós não viemos abrir mão de viver aquilo que tu tem preparado para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ergue a fé dos teus filhos, não deixe os teus filhos desanimar, não deixe teus filhos parar, mas que eles venham permanecer naquilo que tu chamaste ele. Não deixe a nossa fé ruir. Se a nossa fé está diminuindo, se a nossa fé está sumindo, Senhor, se eu me sinto agora talvez até um descrente, Pai, em nome de Jesus, acrescenta-nos a fé, Senhor, aumenta a nossa fé, não deixe o inimigo roubar a nossa fé e a nossa confiança em Ti, porque eu abro mão de tudo, Pai, eu só não abro mão da Tua presença, Deus, eu abro mão de tudo, Deus, eu só não abro mão do meu amor por Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença, a Tua glória, seja a razão do meu existir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos leva agora na tua paz para os nossos lares, Deus. Nos dá, Senhor, um resto de semana abençoado, Senhor. Pai, que eu venha te buscar, Senhor. Que eu não venha deixar para amanhã. Que eu não venha ser um procrastinador espiritual que sempre deixa para amanhã aquilo que Deus está me pedindo hoje. Deus, que eu venha abandonar aquilo que eu preciso abandonar, que eu venha fazer aquilo que eu preciso fazer, mas Deus, tira esse espírito de procrastinação que me faz, Senhor, está sempre freando aquilo que tu tem hoje para a minha vida. Leva teus filhos na tua paz, Senhor, e nos dá, Senhor, dias na tua presença, derramando nossos corações na tua presença e andando na tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso,
Que a graça, redentora graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, a doce consolação e conforto e consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um nesta igreja, sobre cada um que assiste esse vídeo, Senhor, sobre cada um da tua igreja espalhado pela terra, e nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero cantar aqui parabéns para a irmã Sônia, que fez aniversário, amém? A gente não fez o bolinho, inclusive a gente está faltando, né? Já virou o ano aí, janeiro, fevereiro. Quem fez aniversário em janeiro aqui? Olha aí, ó. Fevereiro, quem fez? Neneca. Março, quem fez em março? Tu fez fevereiro, Osório? Março, quem fez? Não, então domingo nós vamos ter culto de ceia e vamos ter culto de parabéns para todas essas irmãs de janeiro, fevereiro e março e abril, que já começou. Oi. Ah, teatro também, meu Deus, é muita bênção. Amém? Amados, domingo eu estou esperando vocês, em nome de Jesus. Irmã Nice, em nome de Jesus, Deus está contigo, viu? Em nome de Jesus, domingo aí, amém? E eu já orei encerrando, né? Amém. Encerra tudo aí, Israel. Sexta-feira, culto de célula na casa do irmão da irmã. Quem? Cadê o voluntário? Por onde começar? Conheça a Base 44. Tira isso aí, filho.